encontro com o autor, conversar com o graduando em Filosofia pela PUC de São Paulo, professor universitário e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Gomes Franco Grilo. Ele está aqui para falar sobre seu livro, O Direito na Filosofia, de Slavoj Žižek, Perspectivas para o Pensamento Jurídico Crítico. Olá, Marcelo, bem-vindo ao Iluminuras. Oi, muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Marcelo, como é que a gente pode pensar no direito a partir de Žižek? O pensamento do direito, lembrando aqui as abordagens mais recentes do professor Alisson Mascaro, pode ser dividido em três perspectivas. Perspectiva juspositivista, perspectiva não juspositivista e a perspectiva crítica. Dentro dessa classificação, elaborada pelo filósofo paulista Mascaro, não é possível classificar propositivamente Žižek, tendo em vista a dificuldade dessa classificação pela contradição do autor. Ora ele é crítico marxista, ora ele é não positivista. Mas pelo lado negativo, a gente pode classificar a filosofia de Žižek como uma filosofia não positivista. Então ele é um antiliberal. Esse é um caminho a ser seguido com passagens importantes no marxismo jurídico. E aí há uma certa contradição no pensamento do autor, quando ele é não positivista e quando ele é crítico marxista. Fala um pouquinho mais sobre essa crítica que ele faz ao positivismo. A crítica de Žižek ao positivismo, ela inova um pouco por trazer conceitos da psicanálise, como a introspecção pelo sujeito do hábito, através do inconsciente. Então, para Žižek, o positivismo é uma repetição do hábito. Então, quando você aplica a lei sem procurar fundamentos maiores de ordem filosófica, você está num plano muito ligado à questão psicanalítica. O hábito de aplicar aquela lei, às vezes, vem de séculos, é secular. Esse hábito, não a própria lei, mas o hábito de aplicá-la é um hábito secular. Então, esse hábito faz com que o aplicador do direito ele trabalhe aplicando a lei sem procurar fundamentos de ordem filosóficas mais profundos. Então, a crítica dele é nessa ordem de ideias, sempre situando pela questão psicanalítica. Ele também faz críticas ao direito e à democracia. No que se baseiam essas críticas? A crítica do autor esloveno à democracia, ao direito, como eu disse já, ao direito ele tem uma crítica que é mais ligada ao marxismo. Quando essa crítica é ligada ao marxismo, o que ele diz? Que a forma jurídica equivale à forma mercadoria. Então, o direito só seria possível, pensando aí para um autor do começo do século XX, que é Pachucanes, o direito só seria possível em sociedade capitalista, que liga a forma mercadoria à forma jurídica. Ou seja, só a mercadoria para circular e ganhar caráter social, ela precisa de um equivalente geral universal. Esse equivalente geral universal é o direito. Então, o direito é o que possibilitaria a circulação de mercadoria, o contrato de trabalho e os contratos privados. Então, essa é a crítica mais profunda ao direito, ligando ele à sociedade capitalista. Isso significa que sociedades anteriores, como a feudal ou a romana, a gente não tem a forma jurídica como a gente vê essa forma jurídica moderna. Você tem concepções do direito pré-capitalista não tão evoluídas. Então, o direito mais técnico, mais evoluído, e aí a gente lembra essa questão do positivismo jurídico, esse direito positivo, com essa técnica de aplicação, ele é um direito que tem muito a ver com a sociedade moderna. Então, a crítica de Žižek é nesse patamar, ora colocando as questões do positivismo jurídico, ora do marxismo jurídico. Em relação à democracia, ele puxa muito a discussão para a crítica à própria política democrática liberal. Então, é como se fosse a democracia como ele vê, é uma democracia pré-dada. Você não tem escolhas entre tipos de democracia. A democracia que se defende hoje é a democracia liberal. Democracia imposta, por exemplo, pelos Estados Unidos. Uma democracia que funciona muito bem em países superdesenvolvidos como os Estados Unidos. A democracia liberal nos Estados Unidos não traz tanta visibilidade para a desigualdade social, porque lá tem pouco, tem uma proporção menor. Mas uma democracia liberal, aplicado, por exemplo, em Etiópia, Brasil, ou países
que a gente pode dizer subdesenvolvidos, em desenvolvimento, é uma democracia que não resolve as questões sociais. Então, a discussão seria, que democracia que a gente tem que pensar? É essa democracia que é dada ou uma outra democracia? Bom, eu também quero conversar sobre o que são a cidadania e os direitos humanos para Zizek, mas esse assunto pode ficar para o próximo bloco? Sim, será um prazer. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o graduando em Filosofia pela PUC de São Paulo, professor universitário e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Gomes Franco Grilo. Ele está aqui para falar sobre seu livro, O Direito na Filosofia, de Slavoj Zizek, Perspectivas para o Pensamento Jurídico Crítico. Marcelo, o que Zizek pensa a respeito de cidadania e direitos humanos? Cidadania, o filósofo esloveno pesquisado, ele tem essa mesma interpretação que sai de uma crítica geral à política liberal. Então, ele faz uma crítica geral à política liberal econômica de países neoliberais e ele aponta que a cidadania colocada nos países ocidentais é uma cidadania só desse reflexo formal. Ela aparece como uma cidadania formal. Não necessariamente você tem a cidadania material, quer dizer, o exercício de todos os direitos ligados à cidadania. Você tem o atributo de ser um cidadão formalmente, mas muitas vezes você não exercita a sua cidadania material. Então a crítica fica nesse patamar. Em relação aos direitos humanos, a crítica de Zizek ela é mais ligada também à questão política. Como ele é um autor da filosofia geral e não da filosofia jurídica, sempre a gente chega no objeto direito pela filosofia, não o contrário. O caminho não é do direito para a filosofia, mas da filosofia para o direito, até porque a formação do autor é em filosofia. Então, para pensar os direitos humanos, ele traz também críticas políticas e filosóficas. Crítica política pontual que ele faz aos direitos humanos é dizer que os direitos humanos eles servem como discurso de alguns países. Ele não nega os ganhos históricos dos direitos humanos. Isso é, os direitos humanos, quando presentes num processo judicial, é lógico que ele pode trazer benefícios para as pessoas. Mas a questão aí é geopolítica, a questão da inserção do discurso dos direitos humanos em decisões políticas. Por que os Estados Unidos escolhe albaneses nas Sérvias e não palestinos em Israel para ajuda humanitária? Com base no discurso dos direitos humanos. Então, os direitos humanos ele acaba deixando nebuloso o que está por trás de uma decisão política de uma superpotência. No seu livro, você fala também de uma aproximação entre Carl Schmitt e Zizek com relação à ética e política. Fala sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de colocar o Carl Schmitt dentro dessa discussão nossa. Carl Schmitt, ele é um autor que a gente pode considerá-lo na classificação mascariana como um não positivista. Nessa classificação trinária, a gente tem a escola dos juspositivistas, dos não juspositivistas e dos marxistas. Carl Schmitt seria visto como um não juspositivista, e a escola não juspositivista é uma escola que se divide basicamente em duas concepções filosóficas, a concepção filosófica do poder e a existencialista. Basicamente são as duas concepções mais importantes dentro do não juspositivismo. Zizek, relacionado ao Carl Schmitt, tem uma importância sublinhar, porque ele pega a teoria do Carl Schmitt, que é a teoria sobre o poder, e traz para a crítica. Porque a teoria de Carl Schmitt, como foi concebida pelo filósofo Carl Schmitt, ela é uma teoria que ela serve tanto à concepção ortodoxa, conservadora, como a uma concepção mais crítica. Zizek traz essa teoria para quê? Para dizer que a norma jurídica ela é apenas uma questão dada. O mais importante seria a decisão política que o soberano poderia ter. E, no caso, para Zizek, não é o soberano schmittiano, mas essa decisão política seria, propriamente, vem da classe trabalhadora, seria do poder em geral das pessoas. Então, mais fundamental que a norma é a decisão política. É o decisionismo de Carl Schmitt,
que Zizek puxa para a sua filosofia. O esloveno parte de Lacan e não de Freud para suas análises psicanalíticas. É possível pensá-lo numa relação com o direito contemporâneo? É uma mudança da forma psicanalítica de pensar a sociedade, muito ligada também às mudanças estruturais da sociedade capitalista, que é a mudança do freudismo, as concepções de Freud, para as concepções de Lacan. Para Freud, e a escola de Frankfurt, que se vale de Freud, você tem a divisão id, ego e superego, onde você tem as questões inerentes ao prazer mais profundo do ser humano no id, e as questões de coação no superego. Então, o superego ele impõe uma coação ao id, que gera a estrutura do ego. Então, o ego seria esse confronto entre id e superego. A escola de Frankfurt vê muito bem isso como uma crítica também possível ao direito, quando coloca uma sociedade jurídica, uma sociedade também de castração. No caso, uma sociedade que impõe normas, às vezes, muito pesadas em relação ao ser humano. Zizek vai pensar isso de uma forma diferente. Pela escola lacaniana, ele vai dizer que, na verdade, a gente passa a ter outro referencial teórico, que é o referencial do gozo lacaniano, que é a sociedade de consumo. A sociedade de consumo é uma sociedade que preza por esse gozo imediato, que é o prazer imediato. A gente pode interpretar de uma forma vulgar como o prazer imediato. E o prazer imediato, ele pode ser dado por um direito, ora universal, ora não universalizado. Então, seria o direito, ele trabalha junto com a sociedade de consumo. É como se a sociedade de consumo só é possível também pela concepção jurídica atual. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo livro. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigada.